Olá, neto aluno. Aqui é o professor Sérgio e nós vamos começar agora nosso curso de Sociologia. Nós temos esse curso em duas grandes áreas. O que são os fundamentos de Sociologia e o que lida diretamente com a Sociologia do Direito. O programa pode variar um pouco nessa parte introdutória de uma faculdade para outra. Verifique do que você precisa e fique à vontade conosco. Eu não estou muito preocupado com o conceito de Sociologia a princípio, neto aluno. Porque, às vezes, por aulas no ensino médio, às vezes, por aulas na faculdade serem com alguém que não está tão habituado com as ciências sociais, há muito mal entendido, há muito problema envolvido. Então, vamos começar por evitar confusões juntos. Na tela. Veja agora, neto aluno, o que não é a Sociologia. Muitas vezes, as aulas estão muito voltadas a opiniões, comentários, reunir palpites. Não se engane, estamos lidando com uma ciência sobre as relações sociais. Não estamos lidando com formação de ideias em geral. Estamos lidando com uma compreensão científica de relações entre pessoas. Não se confunde também com a filosofia. Como é uma área do conhecimento com muitas teorias diferentes, às vezes alguém se refere como, não, segundo o filósofo Karl Marx, segundo o filósofo Max Weber, acostume-se, neto aluno, como vamos ver hoje, a tratá-los como cientistas sociais. Nós não nos confundimos com a filosofia. Volta para mim. Quando eu lido com a filosofia, eu tenho grandezas universais, a abstração como algo determinante. Então, a sociedade, a justiça. Quando eu lido com o pensamento sociológico, eu já volto para dentro de relações humanas concretas, no nosso mundo, no nosso contexto. O que fez fulano ser visto como justo naquela comunidade? O que fez aquilo ser aceito pelo direito naquele contexto? Nós precisamos de algo sempre concreto. Não nos confundimos com a filosofia. Na tela. Não depende também, neto aluno, de qual ideologia você segue politicamente, quais crenças, quais valores você tem. Nós temos uma diversidade de teorias sociais por um motivo bem claro. Esta é uma ciência interpretativa da realidade, mais do que descritiva. Então, por vezes parece que há muito de opiniões, de ideias dispersas, mas não há. Também, ao contrário do que às vezes algumas ideias positivistas trazem, não é uma ciência auxiliar a outras ciências. É autônoma. Vamos examinar no quadro das ciências logo mais. Volta para mim. Assim, neto aluno, nós temos o pensamento sociológico quando lidamos com relações do indivíduo ou de grupos sociais entre si, indivíduo com outro, um indivíduo com um grupo social com outro grupo social e com instituições, mas sempre concretas. Não lidamos na sociologia com o Estado de Direito em qualquer tempo e lugar. Não. O Estado Democrático de Direito brasileiro, vindo com a Constituição Federal de 88, de acordo com o que acontece na sua aplicação hoje, em certa cidade, em certo bairro, em certo fórum, em certa vara criminal, em certo tribunal de recursos, nós temos que tomar cuidado com isso, porque é fundamental tratar de um modo concreto. A maior confusão que você pode ter no começo de contato com a sociologia é achar que ela estuda a sociedade. A sociedade não existe. Existem relações entre pessoas em um certo contexto social. A sociedade é uma enorme abstração. Vamos examinar um pouco mais nosso campo de estudo, considerando as ciências sociais. Na tela. Veja que nós temos aqui a sociologia, do modo que expliquei, e há três campos que são as ciências sociais. Nós contamos com a sociologia, a antropologia e a ciência política. Quando alguém fala as ciências sociais, são essas três, contando com esse campo verde aqui abaixo como áreas onde buscamos informações na sociologia, na antropologia e na ciência política. Vai estudar relações entre pessoas e grupos
Grupos e instituições. Instituições e pessoas, sociologia. Vai examinar padrões culturais, valorativos, em um certo contexto de hábitos, antropologia. Vai examinar relações de poder e de organização social, a ciência política. Veja, a ciência política não depende de partidos. Isso é algo do senso comum. A antropologia não é simplesmente um campo para estudar grupos selvagens, isolados. É para qualquer contexto cultural. E aí precisamos, às vezes, como isso se dá dentro do mercado? Virá a economia? Como as pessoas interpretam o que fazem? A psicologia social e a psicanálise. Como isso se dá no passar do tempo, em uma certa linha do tempo? A história. Considerando ainda que existem as ciências sociais aplicadas. Volta para mim. Quando eu falo em ciências sociais aplicadas, eu tenho, né, aluno, tudo que depende dessas ciências para construir seu objeto de estudo. Então, há outras áreas voltadas para estudar contextos sociais específicos, mas sem um método próprio. O direito constrói seu método contando com a hermenêutica, com a sociologia, com a economia, com a história. Ele não tem um método especificamente só jurídico. Do mesmo modo, as outras ciências sociais aplicadas, porque elas pegam o que é dessas áreas que eu descrevi para analisar um contexto muito próprio. O contexto é próprio, o objeto é próprio, mas um método para estudo nem tanto. Então, direito, administração, serviço social, são alguns grandes exemplos de ciências sociais aplicadas. Você vê outro exemplo naquela linha verde. A economia depende da história, que depende da sociologia, que depende, e por aí vai. Mas o que temos? Falou em ciências sociais ou ciências sociais puras, temos a sociologia, a antropologia e a política. Nós examinamos, dentro da sociologia, relações entre pessoas, pessoas e grupos, grupos e pessoas, grupos e instituições. Esta é uma ciência que depende da interação social e da dinâmica social. A interação, como se correspondem, como se comunicam, como entram em contato, como interagem. A dinâmica social. Não presumimos nada parado na realidade social. Tudo está sempre em transformação. Nós vamos compreender, como se fosse uma fotografia, um determinado momento. Mas esse momento, vamos compreender que ele depende de relações anteriores e ele pode trazer tendências para um futuro próximo. Nós não fazemos estudos do futuro. O futuro não é concreto. O passado é concreto. O presente depende do conjunto de interações que vamos ter. Para que nós não fiquemos escravos do presente, vamos trabalhar agora, uma por uma série de características centrais do pensamento sociológico. Na tela. Nós vamos trabalhar, né, aluno, com a imaginação sociológica, estrutura e estruturação social, socialização, representações sociais e a correlação indivíduo-coletividade. Volta para mim. Nosso foco agora, né, aluno, é trabalhar que não importa simplesmente, como diriam alguns sociólogos, nos enganarmos como sociólogos práticos. Afinal, você consegue explicar o que faz, mas fora da bolha de convivência que cada um de nós tem, de conviver com pessoas com crenças próximas, hábitos próximos, será que nós conseguimos lidar com as relações sociais de que não fazemos parte? Será que a nossa compreensão de mundo depende demais da educação que recebemos, da escola, da família, da igreja? É preciso, então, um olhar externo, mesmo sobre o nosso próprio contexto. Primeiro passo para isso, a imaginação sociológica, que apesar do nome, não se trata de inventar algo, mas de ver de fora. Vamos examinar como? Na tela. A imaginação sociológica é um termo que vem do sociólogo que está aí no canto, Charles Wright Mills. Começa com o livro A Imaginação Sociológica. Mas eu vou usar uma citação sobre isso de Anthony Giddens. A imaginação sociológica, acima de tudo, exige de nós
que pensemos fora das rotinas familiares de nossas vidas cotidianas, a fim de que as observemos de modo renovado. Eu saio do que me limita para poder ver de modo mais amplo, de modo panorâmico. Pensa numa foto, né, aluno? Você vê um contexto da sua cidade e aí depois você se afasta para ver o bairro, seja pela imagem de um drone, seja do alto de um prédio. Você começa a prestar atenção em muita coisa que, estando andando na rua, você não veria normalmente. Esse é o nosso objetivo. Vamos examinar isso em algo bem do cotidiano. Eu gosto muito de um exemplo que Anthony Giddens usa nesse livro, Sociologia. Vou mostrar o exemplo para você. O exemplo é uma simples xícara de café. Quando eu estou diante de uma xícara de café, o que eu penso? Ele está quente? Ele está frio? Ele veio com açúcar, com adoçante? Eu terei o campo da percepção. O que os meus sentidos trazem, o que os hábitos trazem. O que a imaginação sociológica me permite é ir além, vendo o hábito de parar tudo para beber um cafezinho como um ritual, algo que tem um valor simbólico, significa um momento relaxante, um encontro entre amigos de um modo tranquilo. Ninguém vai dizer, vou tomar um cafezinho, vamos à boate para tomar um cafezinho. Há todo um conjunto de elementos simbólicos que dão sentido a tomar um café. Eu posso vê-lo também como estimulante, como uma droga de efeito energético, para trabalhar mais, para estudar mais, para ter mais disposição durante o dia. De que modo isso faz parte de determinados hábitos no mercado de trabalho? De que modo aquele ritual simbólico de que falei tem um peso para a organização de cafeterias distintas, de lanchonetes, de restaurantes, de casas de chá, de açaí, do que for? Então, há um conjunto de relações humanas, quando eu trato o café como ritual, um conjunto de relações humanas, quando ele é uma ferramenta para a produtividade, e trago com isso relacionamentos sociais e econômicos bem distintos. Eu vou criar empregos, eu vou exigir que seja barista, ou seja, alguém com treinamento para fazer café de um modo mais sofisticado, em muitos lugares. Eu vou verificar se é servido na xícara, numa caneca, num copo de plástico. Pressupõe certo estágio de desenvolvimento econômico e social também. Afinal, a indústria do café é uma indústria complexa dentro da agropecuária. Então, veja o peso que teve para a industrialização brasileira pensar na República Velha, na República Café com Leite, com a cafeicultura de São Paulo. Então, algo que aparentemente é tão simples e inofensivo, a imaginação sociológica é ver no conjunto de relações que estão ao seu redor. Volta para mim. É desse modo, né, aluno, que nós vamos entender que para qualquer coisa do dia a dia, eu tenho um conjunto de relações humanas permitindo aquilo. Sabe essa caneta? Quem fabrica essa caneta? Quem abastece uma caneta? Como é que isso é visto em sociedade? É mais valioso do que escrever numa tela touch, escrever no papel? É mais valioso escrever com lápis? Por que tem caneta tinteiro tão mais cara? Eu tenho um conjunto de relações de mercado ao lado de relações sociais para entender sociologicamente esse fenômeno. Vamos lidar com uma outra característica agora, a estrutura social. Na tela. Temos de novo Anthony Giddens com seu livro Sociologia. Se refere ao fato de que os contextos sociais de nossas vidas não consistem apenas em conjuntos aleatórios de eventos ou ações. Né, aluno? Existem padrões, existem repetições. Você acorda de manhã, por que sempre mais ou menos no mesmo horário? Por que faz o mesmo trajeto? Por que vai pelo mesmo caminho para o mesmo lugar? São estruturados ou padronizados de formas distintas. Há regularidades nos modos como nos comportamos e nos relacionamentos que temos uns com os outros. A sociologia visa entender essas regularidades. Nós não fazemos tudo sempre do mesmo jeito, mas com as mesmas alternativas de como fazer. Anthony Giddens é o teórico da estruturação também. Ele cria essa categoria sociológica. Qual é a ideia da estruturação? Mais do que estudar estruturas feitas, eu estudo
o contexto delas, como elas são continuamente reconstituídas. Volta para mim. O que eu hoje faço de um certo modo corresponde a uma certa etapa de estruturação, que mais cedo ou mais tarde tem transformações. Então, entender a estruturação não é entender a coletividade. Olha aí outra abstração. É entender o que está em mudança devido ao que já mudou nas nossas relações humanas. Vamos pegar uma situação bem do nosso contexto social, Netelon. Hoje, mulheres votam. Faz algumas décadas não votavam. Faz algumas décadas que para votar era preciso ter terras. Olha o processo de estruturação de padrões de democratização de nossa sociedade. Então, eu não vou entender a sociedade brasileira. Eu vou entender vários contextos sociopolítico, econômico, culturais. Agora, falar esse palavrão com essas 4 partes não é mais estranho para você? Lidar com socioeconômico, político, culturais. Afinal, tudo isso constitui essa estruturação. Vamos trabalhar outra categoria agora, a socialização. Cuidado, aluno, tem nada a ver ainda com socialismo. Eu digo ainda porque trabalharemos ideologias no nosso curso de Teoria Geral do Estado e Ciência Política. Por ora, como nos integramos entre nós no contexto social. Isso é a socialização. Na tela. Temos agentes de socialização para observar. Família é um agente de socialização primária. Nosso primeiro contato com um grupo de pessoas para aprender a conviver. A escola vem como grupos de colegas de trabalho, de estudos, como socialização secundária, opcional, que vem mais tarde, dependendo de escolhas feitas. Veja essa imagem ao lado, aluno. Isso tem muito a dizer sobre a socialização. Desempenhamos diversos papéis sociais no nosso dia a dia. Você, nesse momento, é um aluno, é uma aluna, é um de nós. Mas no restante do seu dia, você exerce outros papéis, como filho, como filha, como pai, como mãe, como estudante, como profissional de alguma carreira. Então você terá vários hábitos diferentes. E você, como diria Anthony Giddens, é um sociólogo prático. No primeiro contato, você já sabe que não pode usar a mesma linguagem na torcida de futebol no estádio que usava horas antes na igreja. Você transforma sua comunicação completamente. Por quê? Porque você já passou por processos de socialização por tanto tempo, com tanta dedicação, que aprendeu a conviver com vários grupos da sociedade. Meios de comunicação determinam em grande medida. E é hoje um grande desafio sociológico trabalhar a socialização de crianças e adolescentes considerando o peso de redes sociais, da livre escolha de vídeos em programas de streaming como YouTube, Netflix. A socialização de adultos, por vezes, é uma socialização antecipatória. O que isso quer dizer, aluno? O que eu preciso me preparar para entrar em certo contexto social? Eu tenho sacramentos na igreja para isso. Eu tenho capacitações no mercado de trabalho para isso. E há continuamente o debate sobre processos de ressocialização com instituições totais. O que quer dizer isso? Volta para mim. Quando eu falo em instituição total, aluno, eu estou lidando com algo que abrange todo o seu ser. Uma prisão, um hospital, uma fisioterapia, num caso mais extremo, quando você tem que reaprender a conviver em muitos aspectos. E aí vem, como ressocializar sendo tirado da sociedade por completo? É um grande desafio que a criminologia tem desde seu nascimento. Na tela. Pense comigo, aluno, que precisamos prestar muita atenção nesses processos para a flexibilidade do que George Mead chama do self. Volta para mim. Lidar com isso do self é ter o eu distinto do outro. O que faz de mim quem eu sou. Eu tenho que entender isso em toda a sua pluralidade. E aí eu vou estudar certo contexto de quem eu sou nas relações humanas. Isso, quando aparecer em algum texto, artigo, livro, estudos do self, saiba, sou eu, na minha subjetividade, essa subjetividade
no conjunto das relações humanas. Como é que isso está no meu dia a dia? Na tela. Agora temos outra categoria central: representações sociais. A visão de mundo de alguém que está limitado por barreiras para ver o mundo, como esse rapaz abaixo na imagem, é como nós, muitas vezes, quando estamos com representações sociais que resumem nossas vidas, nos fazem ver tudo de acordo com elas, sem possibilidade de ir além. O estudo, não necessariamente o estudo sociológico, mas o estudo nos faz ter outras opções para ver o mundo. Por isso, o rapaz do lado consegue ver além do muro. Questões fundamentais para entender representações sociais são: como nós nos vemos? Com base em que nós nos vemos? Com base em quem nós nos vemos? Foi determinado pela família? Foi determinado pelos hábitos? Por sempre fazer o mesmo caminho, eu presumo que outro seja perigoso? Isso é uma representação social. Com que objetivos eu sustento, eu defendo, eu mantenho ou eu combato certas representações sociais? Tudo isso é objeto de estudo sociológico. Distinções fundamentais nesse aluno que nós precisamos ter. Representações sociais não se confundem com ideologias. Nas ideologias, eu tenho um posicionamento com base em um conjunto de ideias. Eu tenho um conjunto de ideias para me pôr no mundo. Na representação social, eu tenho o que está ao meu redor que me faz ver o mundo de certo modo. Nos valores, eu tenho moralmente, esteticamente, o que eu considero certo ou errado. Sociologicamente, eu tenho o que faz com que eu não consiga ver que aquilo é apenas, às vezes, diferente de outro contexto social. Eu tenho crenças. Crenças são um perigo para representações sociais. Por quê? Quando elas se confundem, eu tenho como o que eu acredito fazendo o mundo ser de um certo modo. Tudo que está ao meu redor me leva para o céu. Tudo que está ao meu redor me leva para o inferno. Isso foi, em termos medievais, muito problemático, né, aluno? Afinal, pensando diferente de certas crenças, alguém era torturado, queimado, morto de diversas formas. Falsas ideias. A mentira em diversas manifestações que ela possa ter é outro grande perigo nas representações sociais. Volta para mim. Lidar com falsas ideias, a mentira de modo geral, é um grande perigo, né, aluno? Quando estiver em contato com algum fato da realidade social, tenha em mente: aquela notícia que te trouxe o fato, aquilo é um fato isolado? Trate como falso. Por quê? Pela não regularidade, aquilo vai te atrapalhar a entender o mundo. A maioria das pessoas fazem tatuagens discretas que não comprometam o seu trabalho. Aí aparece alguém com um réptil atravessando o rosto, tatuado. Você diz: está vendo que aquilo é mentira? Não. Aquilo é uma exceção diante da regularidade. Nós temos que tomar cuidado com regularidade. Um outro aspecto para tomar cuidado, né, aluno? É aquilo que é seu, que aconteceu com você, que é a sua vivência, comparado com o que acontece regularmente. Determinada cidade do Brasil é uma das mais seguras do mundo. E você diz: mentira, eu fui lá e fui assaltado. Cuidado, né, aluno? A percepção imediata, a sensação, não pode se confundir cientificamente com o que tem regularidade e, olha uma segunda expressão importante, generalização. Regularidade, generalização em cada fenômeno social. Se ele tiver esses dois aspectos de um modo contínuo, provavelmente interessa às ciências sociais. Se não tiver, pode ser um fenômeno isolado, que aconteceu com uma pessoa sem ter impacto sociológico. Olha o terceiro elemento: causa e efeito. Nós precisamos tomar cuidado com isso. São relações no mundo concreto que têm efeito sobre outrem. Então, isso vai interessar. Eu examino generalização, eu examino causa e efeito, eu examino se isso não corresponde apenas a mim. Eu examino se eu tenho, então, teor de cientificidade, se aquilo pode ser visto cientificamente. Com esses esclarecimentos, vamos para uma última categoria sociológica de grande peso. Uma categoria que tem duas em uma: relação indivíduo e sociedade.
na tela. Como diz George Simmel, um dos maiores clássicos do pensamento sociológico, em sua pequena obra Questões Fundamentais da Sociologia, pequeno livro de bolso muito prático para um primeiro contato com a sociologia, todos esses grandes sistemas e organizações supraindividuais, olha, sai do indivíduo, não depende apenas dele, aos quais se deve o conceito de sociedade, não passam de cristalizações. Isso é muito importante, muito presente na sociologia, falar em cristalizações, dados em uma extensão temporal e em uma imagem imaculada. Efeitos mútuos, imediatos, vividos a cada hora e por toda uma existência, de indivíduo para indivíduo. Não há dúvida de que assim adquirem existência e leis próprias, com as quais também podem, reciprocamente, se defrontar e contrapor tais expressões vivas, autônomas. Vamos traduzir isso juntos? Volta para mim. Então, aluno, quando lidamos com uma citação como essa, vamos, durante nosso curso, e agora começa, fragmentar, para examinar passo a passo o que tem a dizer para nós. Eu vou pegar palavras soltas agora, do que nós lemos juntos. Pense em sistemas e organizações. Pode ser dentro de casa, um sistema de organização de uma família, mas é com base em que tradições? Elas não são comuns a todo lugar. Então, quais são as tradições próprias de um certo lugar, de uma certa religião? O que veio de certo padrão econômico? Então, aquela família é igual variando a renda? Ela é igual variando a escolaridade? Então, eu terei fatores para examinar o que se cristaliza. Falar em se cristalizar é falar o que se torna constante em um certo grupo, obedecendo a uma média. Perceba isso, né, aluno? Nós vamos procurar médias de comportamento, sociologicamente falando. Aqueles que são uma classe pobre são todos parecidos em seus hábitos? Não. Mas em hábitos familiares, pessoas de baixa renda, olha que eu não usei pobre mais, baixa renda. Examine, né, aluno, para um olhar sociológico. Quem determinou baixa renda? Quem determinou baixa escolaridade? Quem determinou os parâmetros, as representações sociais para definir o indivíduo na coletividade? Tenho certeza, pensando com esses cuidados, você seguirá com muita segurança por todo esse nosso curso de Sociologia do Direito.